Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o OpenLDAP na aula de hoje. Vamos então abrir o Ubuntu. Primeira coisa, vamos olhar o arquivo árvore LDIF, através do Gedit. Vamos ver aqui. Esse arquivo foi o arquivo que a gente importou na última aula, né? Basicamente, o que esse arquivo descreve? Descreve algumas entradas do nosso serviço diretório. Por exemplo, essa primeira entrada, se a gente pegar aqui, ó, dc igual a acme, dc igual a com, a gente está falando da entrada raiz do nosso serviço diretório. Ela implementa as classes dcObject e a classe organization. Por ela implementar essas duas classes, ela pode ter o atributo dc, que é componente de diretório, e o atributo O, que é de organização, que no nosso caso aqui a gente botou empresa de teste. Obviamente, essas classes que foram implementadas aqui permitem declarar outros atributos, né? Isso é somente alguns deles. O próximo objeto, a gente tem um objeto do tipo cn, que é common name. Demos o nome para ele admin e dizemos que ele faz parte da nossa raiz, dc igual a acme, dc igual a com. Ele implementa as classes Simple Security Object e Organizational Role. Por conta disso, por ele implementar essas classes, ele pode declarar o atributo cn, o atributo description e o atributo user password, que é a senha do usuário. Continuando, aqui vemos uma outra entrada, tá vendo? DN. Todas as entradas vão ter que ter um DN, que é um Distinguish Name. Isso quer dizer que é um nome único na nossa árvore de diretórios. E isso aqui declara uma unidade organizacional chamada engenharia, que faz parte da raiz acme-com. Ela implementa a classe Organizational Unit e, por conta disso, pode ter o atributo OU, que a gente deu o nome de engenharia. Isso segue, né, por uma série de outros atributos aqui dentro. Vamos ver um atributo diferente. Vicente, por exemplo, temos aqui o Vicente, né? Vicente, ele é um cara, né? Tem o seguinte DN: Vicente 1, empregados ou informática, e na raiz acme-com. Ele implementa a classe inetOrg-person. Dessa forma, ele pode ter os seguintes atributos: common name, Vicente, surname, que é o sobrenome, Faria, mail, o mail dele. Então, esse é um típico arquivo LDIF, que é esse formato de dados intercambiáveis por LDAP. Você vai precisar ou de um arquivo desse para importar para o seu serviço diretório, ou você pode instalar um programinha que vai te dar um front-end, uma interface gráfica para fazer essa mesma administração. Então vamos ver isso aí. Sair daqui. Bom, vamos dar uma olhadinha no nosso arquivo de configuração do LDAP. É o etc LDAP. Lembra aí qual é o arquivo? slapd, isso mesmo. slapd.conf. Abrimos ele. Vamos fazer a nossa primeira mudança. A senha aqui dentro, se a gente pegar aqui, ó, em root.pw, está em texto claro, ou seja, qualquer pessoa que tivesse acesso a esse arquivo ia saber qual era a senha. Obviamente, esse arquivo tem que ter permissões restritas, né? Até mesmo para leitura. Não é qualquer pessoa que poderia chegar e ler esse arquivo. Simplesmente o usuário root e o usuário OpenLDAP que deveria ter acesso a esse arquivo. De qualquer forma, vamos tornar mais difícil, caso alguém tenha acesso a ele, identificar qual é a senha do root do OpenLDAP. Vamos aqui
num terminal, digitar o seguinte comando, estando como root, né? Slap p passwd. Isso aqui vai nos permitir gerar uma senha. Na verdade, ele vai gerar um hash, que é como se fosse algo criptografado, né? Não está criptografado, mas vai dificultar que alguma pessoa saiba qual é a senha. Então a gente dá um enter, bota aqui o novo password, escrevi a palavra senha, escrevi de novo. No final ele dá isso aqui. Isso aqui é um hash. Eu vou copiar esse hash, esse monte de informação aqui, até o final, copiar e vou colar lá no Reddit, no nosso arquivo de configuração. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, é esse aqui. Bom, então eu vou tirar essa palavrinha que está escrita aqui, senha, que está dando na cara qual é a senha, e vou colar aquilo. Beleza, tem que colar certinho, não pode deixar faltar nada, senão vai dar problema. Essa é a primeira modificação que vamos fazer. A segunda modificação, ela está relacionada ao log, né? Log é as informações que o software grava em algum arquivo. Se você verificar aqui, nessa configuração de log level, está none, ou seja, nada. Então, é como se ele não estivesse fazendo log de nada, o que vai dificultar depurar qualquer problema. Então, vamos melhorar isso aqui. Na verdade, atualmente ele está fazendo log simplesmente de coisas muito críticas. Vamos colocar para ele gravar mais informações. Então, nesse arquivo aqui, ó, eu tenho a lista dos números que eu posso colocar lá em log level. Por exemplo, se eu botar -1, estou dizendo para ele gravar no log todas as informações. Ou seja, ele vai gravar uma quantidade muito grande de informação. Pode ser que não seja interessante. 0 não grava nada. Então aqui você tem uma lista de coisas, de níveis de logs. Eu vou escolher o seguinte, eu quero que ele grave o processamento do filtro de pesquisa e o processamento do arquivo de configuração, só isso. Então, se o processamento de filtro de pesquisa é 32 e esse cara, o processamento do arquivo de configuração é 64, eu vou somar os dois. 64 mais 32, 96. E vou botar lá no meu arquivo de configuração. Então, volto aqui no arquivo e vou botar aqui em log level 96. Beleza, então já tem duas configurações que eu alterei: o log level e a senha. Vamos fechar. Vamos fechar. Salvar. E vamos voltar para o nosso terminal. Fiz alterações no arquivos, eu tenho que reiniciar o serviço para que elas entrem para que elas comecem a valer no sistema, para que elas sejam aplicadas. Então vamos lá. Service slapd, que é o nome do serviço, né, do daemon. Vou dar um stop. E vou dar um start. Tá. Antes de startar, eu vou abrir aqui esse terminal, um monitoramento do arquivo que grava os logs por padrão.
né? var log syslog. Ficar monitorando ele e vou startar. Levantou sem problema. E aqui tá as informações que foram colocadas no arquivo. A quantidade de informação é bem grande, porque agora eu modifiquei a maneira que o log grava as informações. Estou dizendo para ele gravar mais coisas. Vou fazer aqui uma simples consulta. Ficou faltando o traço X aqui. Então tem Vicente. Vicente, ó. Informações sobre Vicente. Beleza, vamos ver o log. Aqui está o log. Vamos ver um pouquinho aqui para cima. Ou seja, aqui está basicamente a consulta que eu fiz. Se você verificar, eu consultei por CN, né? CN, que é o common name. Eu queria achar o cara que tinha o common name Vicente. Foi essa consulta aqui, ó. Clear Vicente. O que a gente pode ver aqui, ó? Ele disse assim, ó: a consulta que você fez não está indexada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele teve basicamente que verificar a base de dados como um todo para achar o Vicente. Se eu crio um índice, essa consulta tende a ficar muito mais rápido, né? Um banco de dados com um índice para uma determinada chave vai fazer com que consultas fiquem bem mais rápidas. Então a gente vai criar um índice para CN também. Então, para criar um índice, vamos fazer o seguinte: vamos abrir o Gedit, tá? Vamos abrir o nosso arquivo de configuração e vamos na parte de índice, que fica, cadê você? Aqui, ó, index. Tá aqui bonitinho. Bom, então basta eu botar uma vírgula e escrever CN aqui. Então ele vai indexar pelos parâmetros Object Class, né, e pelo atributo CN. Ele vai, esse aqui é de igual. Ele vai facilitar consultas, aonde vai pegar todos os nomes, né, todas as CNs, os common names, e vai criar um índice para cada nome que está naquela coluna lá do banco de dados. Isso vai facilitar quando você fazer uma busca. Vamos fechar, já criamos aqui o índice, já configuramos, né, na verdade, porque o índice só vai ser criado daqui a pouquinho. Fechamos, tá? O índice está criado? Não. Vamos, primeira coisa, né, parar o serviço com o comando service slapd stop. Parei o serviço. O índice está criado? Ainda não. Agora a gente vai criar ele. O comando vai ser slap index -f e aonde está o arquivo de configuração, slapd.conf. Isso aqui não tem problema algum, são só alguns warnings, né, alguns avisos, mas que não traz, não tem nenhum erro aqui. Vamos dar uma olhadinha no diretório onde fica a base de dados do LDAP, que é varlib LDAP, ver como é que tá lá. O que eu tenho aqui? Aqui, ó, o índice para o CNBDB. Esse aqui é o índice, tá? Esses outros aqui,
o ID BDB são índices que eu criei anteriormente, tá? Mas eu consegui criar agora o CNBDB. Sabendo disso, agora a gente levanta o serviço com o comando. Deixa eu dar um clear na tela primeiro. Com o comando service slapd start. Levantou sem problema. Vamos fazer uma consulta. É o DAP search -x -b, a nossa raiz por onde a gente quer começar a fazer a procura, e o nosso filtro de procura, CN igual a Vicente. Antes de dar o Enter, eu vou abrir aqui no outro terminal, aquele comandinho de sempre para monitorar o arquivo onde as informações de log são gravadas, tá? Vou dar um monte de Enter aqui para limpar a informação da tela. E agora eu vou dar o Enter. Foi. Achou, Vicente? Achou, tá? Vamos ver aqui. Bom, como a gente pode perceber aqui, aquela informação dizendo que não há índice para o atributo CN já não existe mais. Se a gente procurar aqui, já não tem mais essa informação. Então quer dizer que o nosso índice está funcionando aí 100%. Isso vai trazer uma performance muito grande no ambiente real. Só a nível de teste, se a gente botar aqui, por exemplo, para buscar por surname, né, que é sobrenome, provavelmente a gente vai ver aquela mesma mensagem lá no log. Vamos ver se está aqui. Opa, devagar. Aqui, ó. SN não indexado. Então o pulo do gato é tentar descobrir quais são os atributos, por quais atributos o serviço de diretório é mais consultado, e criar índice para eles, né? Também não adianta criar índice para todos, porque aí você faz o serviço de banco de dados, né, que roda aqui por baixo, ter também muito trabalho de processamento, que vai tornar lento também. Então é igual um banco de dados normal, né? Você tem que criar índice para as chaves por onde são feitas as consultas. Beleza.